Hoje nós vamos solucionar estes dois limites. O que chama atenção neste limite é a presença de um módulo no numerador. Ou seja, neste caso nós vamos precisar analisar os limites laterais. Mas vamos trabalhar um pouco com essa definição aqui de módulo. A gente tem que garantir que isso vai ser um número positivo, então a gente pode deixar x menos 1, contanto que x seja maior ou igual a 1. Então, isso vai me retornar um número positivo. Do contrário, se x for menor do que 1, isso vai dar um número negativo. Então, a gente tem que tomar o oposto para garantir que vai retornar um número positivo. Ou seja, seria multiplicar essa expressão aqui por menos 1. Então, ficaria 1 menos x, se a gente estiver pegando valores de x menores do que 1. Isso vai ser útil para a gente analisar os limites laterais. Então vamos analisar primeiro o limite que tende a 1 pela direita, ou seja, por valores maiores do que 1. Se nós estamos tomando valores maiores do que 1, a gente pode ver aqui na nossa expressão que a gente pode usar no numerador x menos 1. E a gente coloca o denominador, que não altera nada. Ou seja, isso aqui vai simplificar, tanto o numerador como o denominador. Nós vamos ter o limite de uma constante, que é a própria constante. Agora, analisando, quando nós tendemos para 1 por valores menores do que 1. Então, no numerador, como x é menor do que 1, nós estamos se aproximando de 1 por valores menores do que 1, nós temos que tomar o oposto, que seria então no numerador 1 menos x. E para deixar mais claro, podemos colocar no numerador o negativo aqui em evidência. E simplificando o numerador com o denominador, isso aqui vai dar um limite de menos 1, que é um limite de uma constante que dá a própria constante. Ou seja, analisando o limite lateral pela direita e o limite lateral pela esquerda, nós conseguimos dois resultados diferentes. Ou seja, podemos concluir que este limite não existe. Agora resolvendo o limite b. É um caso semelhante, entretanto, a tendência é diferente. Então, como vimos anteriormente, e para essa situação, também teremos que analisar os limites laterais e verificar se eles vão nos retornar um mesmo limite. Então, vamos se aproximar de 3 por números maiores do que 3, a gente bota assim. E se a gente está se aproximando, x é maior do que 1, porque são valores maiores do que 3, a gente pode tomar essa expressão para o numerador. Então, o limite de uma constante vai ser a própria constante. Agora, vamos analisar quando estamos se aproximando de 3 por valores menores do que 3. Valores próximos a 3, porém menores do que 3, continuam sendo valores maiores do que 1. Então, também podemos deixar o numerador como x menos 1. Isso aqui vai ser idêntico ao que a gente fez anteriormente. Vamos conseguir 1. E o limite de uma constante é a própria constante. Ou seja, a gente conclui, então, que este limite aqui vale 1, pois os limites laterais são idênticos. Então, concluímos que este limite, por conta da divergência de valores dos limites laterais, ele não existe. Este limite, como vimos anteriormente, ambos os limites laterais entregam 1 como resposta, então a gente pode afirmar que o resultado deste limite é 1.